Fala aí, pessoal, beleza? Algumas pessoas acreditam na teoria do Big Bang, né, que tudo explodiu, e aí teve a teoria da evolução, né, que a gente eram pequenos microscópios e foi evoluindo, né? Já outras pessoas acreditam, né, que a gente veio de um criador, conforme esse livro aqui, e conforme outras coisas que a gente vai falar nessa série aqui. E no vídeo de hoje, né, eu vim aqui provar, né, vim aqui dar minha versão de que Charles Darwin estava errado, né? A teoria da evolução das espécies está errada, né? Não é possível. E nós vamos começar isso aí, né? Algumas pessoas acreditam na evolução, outros acreditam na criação. E esse é o tema do vídeo de hoje. Se a gente vasculhar a internet, a gente encontra alguns vídeos legais falando disso. Eu gosto muito de um senhor que ele fala, né, que acreditar na teoria da evolução é como tu acreditar que um caminhão cheio de ingredientes de um bolo bateu e de repente ficou o bolo formado, pronto. Enquanto a gente que acredita na criação é muito mais simples, né? Acreditar que uma pessoa, né, um ser superior criou tudo, né? Inclusive, no fundo, é tudo questão de fé, né? Porque a pessoa que acredita em Deus, ela não consegue provar que Deus... Quer dizer, depois a gente vai ver umas provas aí, porque Deus deixa uma assinatura, né? Mas a gente vai falar disso em outro vídeo. O vídeo de hoje é a teoria da evolução aqui do Charles Darwin, né? E... o que é esse aqui? Tudo explodiu, né? Tudo explodiu e surgiu do nada. Então, muitos falam, né, que o cristão tem muita fé, que é uma fé cega, mas a pessoa, para acreditar, né, numa coisa que ela também não viu bilhões de anos atrás, que tudo explodiu, ela também tem que ter fé. Tudo é uma questão de fé. Mas, continuando o vídeo aqui, esse vídeo aqui vai levantar muitas dúvidas. Vai ter gente que vai falar: ah, mas como é que explica isso? Como é que explica isso? E os dinossauros viveram junto com os homens, e o Egito, tudo mais. Aí eu sugiro primeiro que você conheça nossas playlists aqui no canal. Tem uma playlist chamada Deus Falando. O primeiro vídeo dessa série é um vídeo de 25 minutos que eu chamo de o melhor vídeo da história da humanidade, onde eu conto a história da humanidade toda em 25 minutos. Porque muita gente não sabe quando que viveram os dinossauros, Adão e Eva, depois é o Egito, depois veio Roma e os tempos de hoje. Então, antes, né, da pessoa, né? E também tem uns ateus que falam assim: ah, se Deus existe, como é que existe fome na África? Como é que ele deixa isso tudo acontecer? Também tá lá na playlist, né? Respondendo perguntas bobas de ateus, né? Os ateus às vezes têm umas perguntas legais que a gente tem que, né, responder, analisar, mas também tem umas perguntas bobas que, pelo amor, né? Então, antes de comentar, eu sugiro que vejam pelo menos esses dois vídeos aqui do canal, né? Mas vamos lá então, né? Vamos lá para os fatos que comprovam aí que o homem não veio dos macacos. Quer dizer, na verdade é errado falar que os homens vieram dos macacos, porque segundo a teoria da evolução, eles têm um ancestral em comum. Nós vamos chegar lá. Primeiramente, né, o que é ciência? O que é ciência? Tem gente que não sabe, infelizmente. Eu não sou cientista, mas eu sei o que é ciência, né? Ciência é uma coisa que tu pode, primeiramente, observar, segundamente, calcular, medir, né? E terceiramente, reproduzir. Se tu não conseguir fazer isso, tu tem apenas na mão uma teoria. E é o que nós vamos fazer hoje, né? Nós vamos falar da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, né? Que é apenas, desculpa a palavra, eu sei que tem muita gente cega, né? Mas é apenas uma teoria, é a teoria mais aceita, né? Lembrando que, aí vai chamar de negacionista. Não, não, gente. Se você tiver filho, se você tiver na escola e lá tiver, responde certinho. Copia igual no livro, copia na prova. Veio do Homo sapien, entendeu? Ou como diz a Dilma, da mulher sapien. Copia lá tudo certinho, tá? Não leve esse vídeo aqui como uma aula de ciências, não. Tá? Eu sou obrigado a falar isso aqui pelo meu contrato que eu tenho com o YouTube. Então, recado dado, continuamos aqui com ideias, né? Que quer dizer, vamos lá.
Então é isso aí que é ciência, né? E se a gente vê para trás, na nossa história, o que a gente pode observar que evoluiu? Nada, né? Tipo, na China antiga temos os registros mais antigos da história da humanidade e eles comiam ovo, eles criavam galinha e comiam ovo. E agora passou 8.000 anos, 6.000 anos, né? 5.000 anos, né? Pelo menos 4.000 anos, aí, 4 milênios. E a gente continua comendo ovo, né? A gente pega o ovo, frita e come. Então o ovo não evoluiu para nada, né? Inclusive o pessoal diz que a galinha é um parente próximo do dinossauro. Pensa na evolução, o cara era um dinossauro que predominava sobre todas as criaturas e hoje em dia é uma galinha que não consegue... bom, tá. Vamos continuar aqui, né? Então é isso, né? Dinossauro, evolução, a gente não tem registro, assim, de evolução, né? Mas... adaptação. Muita gente confunde, talvez, até os cientistas mais estudados, inteligentes, talvez confundem evolução com adaptação. Eu vou contar uma história rapidinha de 1 minuto aqui, que eu estava lá em Santa Catarina, de boa, na frente da varanda em casa. Era tarde da noite, não tinha movimento nenhum na rua, mas tinha 2 carros passando. E o de trás veio muito rápido, quase já batendo no da frente. E o da frente teve que parar, porque tinha um cachorro atravessando a faixa de pedestre. Isso mesmo, um cachorro atravessando a faixa de pedestre. E o cara de trás ficou brabo. Tu para aí do nada. E eu fiquei pensando, cara, o cara não fez aula de trânsito, não? Tem que manter uma distânciazinha justamente para isso. Se tiver um probleminha, dá tempo de desviar, tudo mais. O cara tava errado e reclamando, né? E quem tava certo nessa história era o cachorro, né? Porque era um lugar muito movimentado e ele se adaptou, que ali era um lugar seguro de atravessar. Então, gente, não importa quantos bilhões de anos passar, a gente não vai ver um cachorro administrando uma empresa, a gente não vai ver um cachorro pilotando um avião, tá bom? Construindo prédios, mas ele conseguiu se adaptar que na faixa de pedestre é mais seguro para ele atravessar. Muitas coisas que Charles Darwin observou eram adaptações e não evoluções. Mas vamos continuar aqui para não ficar muito longo esse vídeo, eu não vou editar. Adaptação, né? E se a gente evoluiu, né? Tanto assim, vamos supor lá o primeiro ser humano. Ele virou um Homo sapiens lá, né? Que ele nunca precisou se adaptar a certas coisas, por exemplo, assim, ele tinha filhos e mulher, ele precisava prestar atenção nas mulheres, nas crianças, nas outras coisas. E é uma coisa que o ser humano não evoluiu, a gente não consegue prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Pelo menos o homem não, né? A mulher dá um jeito de fazer até 3, mas o homem não consegue. Se ele estiver fazendo uma coisa aqui, ele não consegue fazer outra aqui. Então é uma coisa que simples assim, se a gente precisasse evoluir, seria a primeira coisa para evoluir é prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Mas tá bom, né? Outra coisa também é água, né? O planeta é água, 80% água. Segundo a própria teoria da evolução, a gente veio de pequenos microscópios de vida que tinham lá dentro da água e a gente foi evoluindo, aí o peixe saiu fora d'água. Calma que nós vamos chegar lá nessa parte do peixe fora d'água, tá imperdível. Então, hoje em dia, a gente super evoluído, adaptados, a gente não consegue respirar dentro da água, sendo que o planeta todo é água e a gente evoluiu para uma coisa para trás, que a gente não consegue mais respirar na água, né? É uma evolução magnífica. Voar nem pensar também, né? Acho que todas as espécies iam voar, né? Porque elas evoluíram, né? Enfim. Mas vamos seguir o roteiro porque tem parte por parte aqui, senão eu me perco. Onde é que eu tava mesmo? Toma uma água aí, dá um pause, porque o negócio tá só esquentando, né? Então a gente não respira na água, a gente não ouve 2 pessoas ao mesmo tempo, né? Eu lembro muito da fuga das galinhas, porque na fuga das galinhas elas estavam evoluindo e querendo fugir do galinheiro, né? Se organizando, né? E realmente a coisa mais antiga que existe na Terra de registro, se eu não me engano, assim, é cultivo de galinha, né? Cultivo de animais, agricultura, é a primeira profissão, inclusive está na Bíblia, né? Mas a gente não vai focar muito na Bíblia, senão os ateus ficam doidos, né? Teu vídeo Mas é a primeira profissão, é agricultura, sabe? Caçar, comer, pescar, plantar. Engraçado, né? Mas tá bom, vamos com calma, respirando, né?
Então, as galinhas, até hoje, elas não conseguem sair do galinheiro, tá? Elas são apenas galinhas mesmo, todo esse tempo. Elas, eu acho que se passar bilhões de anos, elas vão continuar sendo galinha, dentro do galinheiro, presa, sabe, dando ovo. Ah, mas elas não saem porque estão presas. Ah, exatamente, ué. Mas tá, não sei se foi um bom exemplo, mas estava anotado aqui. Vamos continuar que tem mais, tá? Por que não existe macaco, né? Muita gente fala isso, né? Se o homem veio do macaco, por que não existe macaco? Aí eu vou defender a teoria da evolução, porque isso é besteira, tá? Falar isso, porque segundo a teoria da evolução, o homem não veio do macaco, veio de um descendente do macaco, um ancestral. A gente tem um ancestral em comum, segundo eles. É tipo um primo, assim, daqueles que a gente nunca vê, só no final do ano. Sem brincadeira, sério, isso aqui é vídeo sério, sem brincadeira. Então a gente tem um ancestral em comum. E quando a gente pesquisa muito a fundo nessa história, a gente não encontra esse ancestral em comum, sabe? Encontra, tá, tem um macaquinho aqui, tem um macaquinho ali, tem um macaquinho lá, mas não existe uma ligação, né? Não existe um elo. E aí chamaram na época até de elo perdido, né? Deram como desculpa que a teoria do Charles Darwin não batia 100% porque existia um elo perdido. Sempre tem uma coisa perdida, né? Igual a fita da lua, né? Não, perderam, oh! É o elo perdido, né? Inclusive, gente, não sei se vocês sabem, mas em laboratório o pessoal usa ratos, sabe? Porque o DNA do rato é comprovadamente mais parecido com o humano do que o do macaco. Então acho que, sei lá, Charles Darwin não estava esperando que a ciência evoluísse para esse sentido aí, né? Mas enfim, isso aqui nem estava no roteiro, velho. O que está no roteiro é o seguinte: por que que as outras espécies evoluem, né? Não só, tipo assim, tá, então dizem que ainda existe macaco porque o homem não veio do macaco, veio de um ancestral em comum do macaco. Mas e peixes? Por que que tem 500 milhões de espécies de peixe no mar? Entendeu? Se vieram da evolução, devia só uma dominar tudo, certo? Se bem que tá, cada um come alguma coisa, mas enfim, isso nós temos no reino animal inteiro. Até de sapo, tem 70 mil tipos de sapo, sei lá quantos tem. Eu não vou editar esse vídeo, senão eu pesquisava aí no Google e botava na tela aí, ó, quantos tipos de sapo tem, né? Não teve uma espécie dominante, parece, né? E falar em espécie dominante, gente, vocês sabiam que somente 4% do oceano é conhecido pelo homem? O homem conhece só 4% do oceano, tem muitas criaturas lá no fundo, nunca nem sequer foram descobertas. Como é que eu sei disso? Como é que tu sabe que uma coisa não foi descoberta? Porque a cada dia eles descobrem mais e eles mesmos que estudam lá, eles admitem que ainda não viram nada, né? O homem não conhece, isso é um fato conhecido. Tem coisas que eu estou falando aqui, mas são fatos conhecidos, tá? O homem não conhece 4% do oceano, sendo que o mundo inteiro é oceano. Então como é que o cara sabe que lá atrás, bilhões de anos atrás, nós vamos chegar lá, eles arrumam desculpa para tudo, fósseis, não sei o que, né? Eu tenho que fazer o vídeo dos dinossauros ainda. Se inscreve aí se não for inscrito, porque o do dinossauro vai... Enfim. Então tá, tem tudo isso aí, né? Um monte de espécies no fundo do oceano desconhecidas, né? Mas eles sabem que nós viemos lá da... Isso tudo é para não admitir mesmo que Deus que fez, entendeu? Tem que ter alguém tem uma ideia melhor? Não. Então vai a do Charles Darwin mesmo, ganhou. Respeito. Tá? Que o livro dele, Teoria da Evolução das Espécies, não é de todo mal. Só tá errado, mas não é de todo mal, né? Ok. Agora na prática, né? O que a gente tem aí na prática? Na prática, a gente tem uma menina lá... Onde é que foi? Agora eu esqueci onde é que foi a cidade. Mas a mulher botou uma macaquinha morar com a criança dela, com a menina dela. Em 9 meses, eles tiveram que afastar a macaquinha dela porque a filha dela estava se tornando macaca, estava se comportando igual macaco. Se eu achar a matéria, eu vou botar na descrição do vídeo e também lá no último vídeo dessa série, onde eu vou botar todos os links de referência, tá? Porque o YouTube não gosta que tu bota link na descrição que tira as pessoas do YouTube para outro lugar, entendeu? Então lá para frente a gente vai ver. Mas existe, é comprovado, acho que todo mundo aqui, né, tem um monte de gente que pode comprovar aí que a menina, a mãe simplesmente teve a ideia de botar a filha brincando com a macaquinha e as duas crescer junto, né,
para ver se a macaquinha virava humana, né? Mas a humana virou macaquinha, né? Uma teoria da evolução bem ao contrário. Bom, depois disso, tá? A gente tem também fatos, né, que a ciência admite, como por exemplo o meteoro. O meteoro veio, acabou com os dinossauros. Não foi, tá? Na minha opinião. Na minha opinião, não. De fato, foi o dilúvio que acabou com os dinossauros e outras espécies. Mas não tem como comprovar, né? Infelizmente, isso é uma crença bíblica. A pessoa tem que ter fé nisso. Como tem fé que tudo explodiu e a gente saiu perfeito, assim, ó, com mãos, com... Enfim, mas a gente vai chegar lá, calma. Aí veio o meteoro, acabou com tudo, mas ainda nós temos a galinha, né? Que veio a evolução do macaco. Então, é complicado isso aí, velho. Pô, se eu fosse editar, cara, eu nem ia botar essa parte aqui, porque não ficou bem claro. Eu falei assim, meio que não ficou bem claro o que eu anotei aqui com a intensidade que eu falei nas palavras. Mas, por exemplo, um outro exemplo que eu anotei aqui é o tamanho do espaço. Eles dizem que o espaço é infinito, que não se sabe o final do espaço, né? Não tem como medir o tamanho do espaço, mas em outro momento, ou no mesmo momento, eles dizem que o espaço cresce a cada tanto, não sei o que, entendeu? Então como é que tu sabe? Como é que tu sabe que um negócio que tu não sabe o tamanho está crescendo? É complicado, quer dizer, até dá, né? Não precisa saber exatamente o tamanho de uma coisa para saber que ela está crescendo, né? Não é tão absurdo, mas assim, quando a gente para pensar nos absurdos que saem assim nas notícias, buraco negro, a rota depois de banquete cósmico, as coisas assim, enfim, né? Mas eu ainda vou fazer o vídeo provando, né, a teoria da criação. Esse aqui é só o vídeo para dizer que o da evolução é uma furada. Desculpa pela falta de edição, tá? Eu tô de mudança aqui, ó, saindo de um trabalho, vou para Santa Catarina, chegando lá, tenho que trabalhar de novo. É o tempo que dá para fazer, é do jeito que dá para fazer. Outro dia eu faço melhor, com edição e tudo mais, né? Mas continuando aqui, onde é que eu tava? Dizem que não sabe o tamanho da Terra, é isso aí, eu já falei, né? Mas ela continua crescendo, do espaço, né? Outros fatos agora sobre a evolução que é duvidoso é que, será que a humanidade está mesmo evoluindo? Será? Tipo, a gente está tomando as melhores escolhas como ser humano nos últimos anos? Será mesmo? Será mesmo que só tecnologia ou uma internet mais rápida ou algo do tipo é sinônimo de evolução? De que nós estamos indo bem, nós estamos indo para um futuro legal? Ou não? Entendeu? Eu lembro aqui, ó, do Nikola Tesla, que ele fez uma moto que tu só andava para frente assim, ó, e ela ia. Ela andava com o próprio magnetismo da Terra. Mas isso foi, ó, botado para baixo dos tapetes, entendeu? Você não pode andar com uma moto de graça. Você tem que comprar o combustível, entendeu? Então são coisas assim que a ciência mesmo que ajuda as pessoas, ela não chega nas pessoas, entendeu? Como o professor Afonso diz, tem um vídeo lá do professor Afonso, o segredo dos seus dentes, o grande segredo dos seus dentes. É 40 minutos aquele vídeo. Ele também diz, né, olha, não leve esse vídeo como um conselho médico, nada, converse com seus médicos e tal. Mas o vídeo fala, né, de um estudo feito por cientistas de verdade, para beneficiar a vida das pessoas, a saúde delas, entendeu? Então, a gente vê aí ciência do tipo que nem ele faz lá no outro vídeo. Um cachorro quente diminui 30 minutos da vida da pessoa, né? Como é que eles chegaram nessa conclusão? Que tipo de ciência é essa? Então, teoria da evolução das espécies, onde é que a gente estava, né? Nas escolhas erradas da humanidade, né? Será que a gente está fazendo as melhores escolhas? Será que foi bom ter largado o cavalo para começar a consumir combustível? Será que foi bom acabar com as margens do rio e encher de ferro, de pontes e, enfim, desmatar tudo? Não sei, a gente não está evoluindo para que evolução, né? Só porque saiu o celular M4, agora vai vir o M5, daí as pessoas nem têm esse celular, né? Para não dizer, eu ia dizer J5, mas aí ia fazer propaganda grátis, aí todo mundo conhece, né? Então acredito eu, cara, que eu anotei aqui, ó, uma coisa que eu sempre digo na vida, que os livros, a humanidade se perdeu quando pararam de ler livros e começaram a ver TV.
Simples assim, sabe? Começaram a se encher de conteúdo pronto pelos outros. Igual música, né? A gente ouve as músicas que eles dão para nós, né? Não, ninguém tem quase opinião própria de uma música, um gosto particular. É tudo o que tem, assim, é tudo a grande escala, né? Como se fosse pulgadão mesmo, né? Então é isso, né? Eu acredito que o ser humano está indo muito para trás depois que inventaram a TV. Olha essa outra plataforma aí, que não dá para falar o nome, mas é TikDig aí, né? Digblog aí, né? Vocês sabem aí que só tem besteira lá em 59 segundos. Isso ali é evolução? A gente está evoluindo para isso ali? É sério? É sério? Tipo, pensa nossos pais, nossos avós vendo isso aí e pensar e explicar a teoria da evolução das espécies para ele é inaceitável, entendeu? A não ser que evoluiu até os anos 50 e dos 50 para cá tá desevoluindo, né? Tá voltando para trás. É a teoria da desevolução. Inventei agora. Ou não, né? Já inventaram, porque eu já lembrei aqui que eu já tinha visto. Então, livros, não. Para que livros? Para que adquirir conhecimento? Para que ver vídeo informativo, ideias? Não, isso aqui não é um vídeo informativo, um vídeo educativo, né? É uma conversa. Mas para que, né? Ver um vídeo assim, conversar com uma pessoa, ouvir opinião diferente de uma pessoa, se a gente pode ver uma bobeirinha em 30 segundos e passar para outra, e quando vê a gente se enche disso ali que não serve para nada. Entendeu? É a evolução das espécies do Charlie Darwin. Ah, não acabou não, tá? Tem aqui ainda livros, TV, isso aí, né? O que é isso aqui? Bolo no Facebook? Ah, tá. É porque no Facebook, às vezes, o cara publica assim, ó. Vou vender bolo na frente da igreja, sexta-feira. R$5 a fatia. Tem de cenoura, de chocolate e morango. Tudo ali, completo. É só ler, entendeu? Tudo ali. Aí começa as perguntas embaixo. Aonde que vai ser? Pô, tá escrito que é na igreja. Aí começa a pergunta, tem de caramelo? Não, não tem, só tem de chocolate, morango. Começa as perguntas bobas, né? Tem na quinta-feira? Não, é só na sexta. E é assim, cara. O brasileiro, principalmente, né? Tem um estudo aí que 64% é analfabeto funcional. Ou seja, a gente está andando muito para trás, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz, o que deu de errado com a humanidade, né? Do início ao fim. E ali eu falo sobre guardanapo. Tem aquele negócio que a gente bota guardanapo assim para puxar nas lanchonetes, né? Tem dois lados, o lado com a dobrinha que tu puxa, né? E o lado liso, né? Pois as pessoas conseguem, os trabalhadores, né? Os funcionários conseguem colocar o lado liso, aí tu vai puxar, não sai, sendo que o negócio foi feito para colocar do outro lado, para puxar certinho. Então só tem dois lados o negócio e a pessoa não tem a capacidade de perceber que isso ali foi feito. Então é difícil acreditar que a gente está evoluindo, sabe? É difícil acreditar na evolução das espécies. Eu acho que realmente tem pessoas que são beneficiadas, que nem eu desde jovem eu já questionava na escola, corrigia os professores, não era muita coisa, mas era uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Uma capital errada que eles falavam aqui. Então tem gente que, né, eu vejo coisa já desde meus 13, 14 anos interessada por assuntos que as pessoas nunca tiraram 10 minutos para ver. E é coisa que eu tô afundada na vida inteira vendo essas coisas. Inclusive, né, tá chegando no fim, né, pessoal? Tudo que está escrito na Bíblia está cada vez mais no fim. Não vou começar a falar aí, transformar esse vídeo em culto de igreja, não. Pode ficar tranquilo, calma aí. Eu acho que acabou, deixa eu ver. Isso aí, né? O bolo do Facebook, essas outras plataformas de 59 segundos fazendo esses vídeos besta, né? A evolução, né? Ah, tem a cereja do bolo que eu deixei pro final. Tem uma coisa, cara, que se tudo tivesse explodido, normal, assim, a gente não seria assim perfeito, sabe? Nariz, dedos, a gente seria tudo gelatina, assim, ó, bulbo, ia encostar no outro, a gente ia encostar no outro, já ia reproduzir o filho na hora, já ia sair outro, sabe? Aí é tudo sem forma, tudo sem cor. Se a gente olhar pro mundo, cara, é tudo lindo, é tudo bonito, o sol brilha, as estrelas estão, sabe? Tudo foi feito delicadamente, sabe? Calma aí que não é só isso não. Eu anotei aqui o que mesmo? A gravidez, né? Se tu parar pra pensar, a mulher que fica grávida e o filho nasce ali, gera um filho, né? É uma coisa, é um milagre inexplicável, cara.
É um milagre inexplicável, eu sei que a ciência explica, não sei o quê, mas se tu parar pra pensar assim, com o coração, tu vai ver que essa coisa não surgiu do nada, não, tá? E tem uma outra coisa também muito legal, que é o nosso subconsciente, né? A verdade, ela sempre vence. Por exemplo, uma pessoa que é falsa e tá fazendo ela dá uma risadinha falsa, a gente percebe que não é um sorriso verdadeiro. A gente percebe quando é um sorriso gostoso, um sorriso de felicidade ou um sorriso falso, vazio. Dá pra ver, às vezes, cara, dá pra ver o vazio no olho da pessoa, principalmente dos ateus, né? Aquele vazio de quem não tem luz mesmo, cara. Quem não tem luz dentro de si, sabe? E às vezes por opção própria mesmo, por talvez coisas que aconteceram na vida deles e eles se revoltaram, pensaram, como é que Deus permite isso? E aí pensaram, não pode que ele existe porque ele permitiu isso comigo na minha vida. E essa revolta forma uma camada, né, que envolve a pessoa no ateísmo para sempre. Inclusive pessoas que já estudaram a Bíblia e depois, só porque acontece uma coisa muito errada na vida delas, elas acham que Deus não existe porque aconteceu uma coisa muito errada na vida delas, né? E quando a gente para pensar, tudo que aconteceu na vida de Jesus, né, que é o Filho de Deus, foi tudo errado, né? Deus não salvou ele também não, ele ficou lá sofrendo. Se a gente vê o cara que batizou Jesus, o João Batista, ele não ficou de boa não, ele perdeu a vida tirando coisa fora aqui, ó, entendeu? Entre Jó sofreu pra caramba, lepra, abandonado. Os filhos, perdeu todos os filhos, perdeu toda a riqueza, ficou na rua, todo leproso, entendeu? Então que glória é essa? Entendeu? Até me perdi aqui, né? Então, a pessoa, ela tem fé, sabe? Ela tem fé num Deus, tipo assim, que nem Jó. Jó podia ter perdido a fé também, que nem muitos ateus aí. Jó tinha todos os motivos para perder a fé, né? Quem não conhece a história de Jó? Poxa, todo mundo conhece, né, velho? O inimigo foi lá no ouvido de Deus e falou, ele só te ama porque a vida dele é de boa. Aí Deus tirou o dinheiro, depois Deus tirou a saúde, depois Deus tirou os filhos. Perdeu todos os filhos. Ainda o inimigo atentando. Não, é porque ele ainda tem saúde, até ficar leproso. Então as pessoas falavam, Jó, abandona esse teu Deus aí. E ele, não. E depois, no fundo, ele foi recompensado, teve muito mais filhos, viveu muitos anos e teve muito mais riquezas. E as riquezas da terra não contam nada perto da riqueza que ele vai ter no céu, né? Sendo que para cada pessoa no paraíso vai ser atribuído uma riqueza de acordo com suas obras, né? O Jó vai ser o segundo Jesus, né? Então, cara, esse brilho que existe é uma coisa mágica que não explicaria, o Big Bang não explica isso. O Big Bang não explica um sorriso falso, entendeu? O Big Bang não explica o amor de uma mãe, entendeu? Não explica, entre outras coisas, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei pra gente seguir aqui o roteiro, né? A verdade sempre vence. É isso aí. No fundo, a pessoa tem a consciência, sabe? Até a pessoa mais ateia do mundo, ela no fundo, ela sabe que ela não veio ali do nada, ela sabe que ela não tá ali por nada, ela sabe que a vida dela não é um acaso, ela não admite, sabe? É como a minha mulher disse um negócio muito bacana, cara, que é verdade, tipo assim, ó, o ateu, ele sabe que Deus existe, só que ele escolhe não acreditar, entendeu? E isso faz sentido, entendeu? É claro que vai ter um monte de ateu aqui dizendo nos comentários que não. Eu respeito os ateus, né? Respeito todos os ateus. Eu acho que eles têm perguntas que a gente tem que responder e não ignorar, não. Inclusive eu vou fazer mais vídeos dessa série respondendo a ateus. Mas é isso aí, cara. A teoria da revolução das espécies, pra mim, é muito complicado, sabe? Um peixe ter a consciência que ele vai sair. Tipo assim, eu vou sair da água e vou começar a respirar lá fora. Aí, não, acho que eu vou esperar mais uns 100 milhões de anos, depois eu vou, né? É muito difícil. E depois que foi pra fora, a gente todo evoluído não consegue voltar pra água, porque, enfim, né? É complicado, velho. Qualquer coisa, gente, se vocês têm mais ideias aí de coisas que é impossível numa teoria da evolução das espécies, comenta aí embaixo. Que com certeza a gente vai fazer a parte 2, que eu vou editar melhor. Isso aqui foi feito na correria mesmo, tá? Só porque eu tô de mudança, eu tenho que fazer mesmo, senão não sai. Ou faz ou não faz. E, mas tu disse que a teoria da evolução não existe. Então a da criação existe? Tens como provar?
Bom, é exatamente isso que a gente vai ver na próxima série que vai começar aqui no canal, que é o Mês da Terra. Mês da Terra. Não pode falar essa palavra que o vídeo perde alcance. É o Mês da Terra que vai vir aí, né? Então, lá a gente vai ver